Irmãos, eu já quero agradecer ao pastor Natalino, pastor João, né? Essa oportunidade maravilhosa, é uma honra poder estar aqui na Cristo. Pastor Natalino, que nos recebeu há anos atrás, para lançar os nossos primeiro e segundo CD, os irmãos que lembram. Nós tivemos um trabalho, uma banda chamada Semelhança, e a gente caminhou com a banda quase 20 anos, 4 CDs aí por esse Brasilzão afora, né? E estamos aqui hoje, não está a banda, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, amém, queridos? Porque é o principal, né? Você só é instrumento, diga para o irmão que está do lado, instrumento. E se esse instrumento não está afinado, para nada serve. Quem é instrumento aqui, diga amém. Amém. Diga para o irmão, precisa estar afinado, querido. E Deus é o maior músico, tem ouvido educado, né? Afinado, então Ele quer ouvir de nós algo afinado. É como a banda, se tiver alguma coisa desafinada ali, não dá, tem que reprogramar e afinar. Mas eu queria cantar, posso não? Vamos cantar alguma coisa? Opa, alguém já cantou aí. Deus nos deu canções, né? Canções que abençoaram muita gente por aí, né? Uma canção que Deus nos deu há muitos anos atrás. Os irmãos que lembram, cantam comigo. Se o caminho está difícil, prossegue. Se na vida está difícil, um sorrir. Você ri pra não chorar, até pensas em parar. Já não sente forças pra continuar. Se os amigos já não querem mais te ouvir, saciar os desejos do teu coração, saiba que existe alguém que está pronto a te ouvir, renovar a tua vida e te fazer feliz. Vamos adorar o Senhor. Olha pra Jesus, Ele te levantará. Não olhes pro lado, nem olhes pra trás. Olha pra Jesus. Vamos repetir o refrão, amém? Olha pra Jesus, Ele te levantará. O Senhor tem nos levantado todo o tempo, aleluia. Não olhes pro lado, nem olhes pra trás. Olha pra Jesus. Tua esperança está no Senhor. Os teus pecados Jesus já levou. Oh, oh, oh.
declarar. Ele te levantará. Não olhes pro lado, nem olhes para trás. Olha pra Jesus. Eu quero ouvir só os irmãos cantando só o refrão, amém? É a palavra desta noite, queridos. Ele, diga isso pro irmão que está do lado aí. Diga isso para ele aí. Aleluia. Não olhes pro lado, nem olhes para trás. Olha pra. Amém. Olhar para Jesus. Amém, queridos? O cristão, ele precisa estar com a sua visão ligada no Senhor, né? Porque quando nós tiramos a nossa visão do Senhor, o caminho começa a ficar tortuoso, começa a ficar difícil, né? Deus, quando nos deu essa canção, exatamente dentro dessa visão aqui, enquanto nós estamos olhando para Jesus, a nossa vida é bem melhor. Quantos de nós já tiraram a visão do Senhor e colocaram em outras coisas? Mas a nossa visão precisa estar fixa, porque olhar para Jesus é entender aquilo que Ele tem na minha vida e através da minha vida, amém, queridos? É entender o propósito de Deus na minha vida e através da minha vida também, porque eu já fui transformado. Quando eu digo a igreja, né? Você já foi transformado. Quem foi transformado aqui? Diga amém. Amém? Então diga para o teu irmão, olha para Jesus, querido, não deixa nada te abater. Deus nos deu uma outra canção, que ela diz que nós somos vasos novos, amém? Onde estão os vasos novos aqui? Vamos ver quem lembra dessa canção, né? Vem, Senhor, e faz o que quiser. Toma a minha vida e traça o meu caminho. Declarando comigo nesta hora. Vem, Senhor, faz de mim um vaso novo. Junta os cacos que caíram pela vida. Vem, Espírito, e banha o meu ser. Pois sei que Tu és fonte
Só para relembrar, irmãos, tempos maravilhosos. Vamos ficar de pé, aqueles que podem. Abra suas Bíblias, por favor. Em Josué 1. A partir do verso 1 também. Todos acharam? Josué 1 vai dizer assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? A gente já podia ir embora agora, né? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai querido. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que Tu tem nos dado durante esse dia e aquilo que Tu ainda há de fazer, Senhor. Obrigado por cada servo Teu, Senhor, que já se encontra nesta noite aqui. Obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa que Tu nos concede nesta noite, de adorar ao Teu nome, engrandecer a Tua palavra neste lugar, Senhor. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, Senhor. Fala conosco, traz a porção de cada um que Tu já preparaste nesta noite. Que nós possamos entender e receber e aplicar aquilo que Tu tens, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que é preciso ouvir, aquilo que é necessário para esta noite ouvir. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, para que a Tua palavra entre, Senhor, como um bálsamo nesta noite. Nos capacita, Senhor, usa o Teu servo, o Teu instrumento, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Pode sentar, meus amados. Queridos, é um texto muito conhecido, um texto que eu creio que o pastor Natalino já deve ter pregado aqui isso várias vezes, mas esse texto é um dos mais empolgantes, é um dos textos mais sérios que nós temos na Bíblia. Eu tenho como tema essa mensagem: qual é o homem que Deus quer usar? Qual o homem que Deus quer usar? Será que existe um tipo de homem ou de mulher que Deus quer usar? Será que existe um modelo ou uma qualidade ou qualidades em um homem que levam a Deus a querer usá-lo? Você já pensou nisso? Será que Deus quer usar todo mundo? Ou existe alguma coisa no homem ou na mulher que chama a atenção de Deus para que Ele possa usá-lo como instrumento? Será que existe? Eu creio que sim. A Bíblia diz que o Senhor procura homens e mulheres dispostos a fazer a sua obra. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Então é sobre isso que eu quero colocar para você. Que tipo de homem ou de mulher que Deus usa? Será que existe qualidades em um homem ou numa mulher que aprova a Deus para que Ele possa usar? Eu creio que sim. Esse texto, irmãos, é um texto conhecido demais. Deus espera que todos estejam dispostos a receber, entender e aplicar na sua vida aquilo que Deus tem como responsabilidade para o homem. Receber é ouvir. Tem muitos que ouvem, mas não entendem. Tem muitos que entendem e não aplicam. Tem muitos que ouvem, entendem, não aplicam e não fazem aquilo que Deus manda. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha só, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? O que está acontecendo aqui? Momento difícil. Havia um plano a ser cumprido aqui. Um plano de Deus. Aquele povo estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés não entra porque foi desobediente. Então havia um momento triste aqui. Moisés havia morrido, mas o plano precisava ser cumprido. O plano precisava ser terminado. Porque tudo que Deus faz é perfeito e tem início, meio e fim. Amém, queridos? Então tudo que Deus planeja é perfeito. Muitas vezes o que o homem planeja não é perfeito. Muitas vezes não é da vontade de Deus, porque é somente às vezes da vontade do homem. Mas esse plano era de Deus e precisava ser cumprido. Deus precisava dar continuidade ao seu plano. Assim como Deus também tem planos na nossa vida que precisam ser terminados, amém? Planos que foram traçados por Deus e precisam ser cumpridos. Precisam ser finalizados. Paulo vai dizer, olha, esqueço-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana graça de Deus. Mesmo em torturas, mesmo em cadeias, Paulo sabia que era necessário terminar aquilo que Deus começou na sua vida. Diga para o teu irmão, Deus tem obra na tua vida e precisa terminar também. Moisés era morto. O líder se foi agora. E agora? O líder morreu. O grande líder, Moisés, era morto. E agora? Os irmãos passaram ali 30 dias chorando a morte de Moisés. E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Estamos à porta da entrada. Nem todos entraram, vocês sabem. Só a geração que nasceu no deserto. Da geração que saiu do Egito, só 2 entraram. Diga para o teu irmão, você é da geração que vai entrar. Você é da geração que vai entrar. Amém, querido? Porque Deus quer que todos entrem. Mas é preciso ser cumprido a palavra de Deus na tua vida. Então havia um momento difícil. Moisés era morto, e agora? Um momento de tristeza, de insegurança, de dúvida, de medo, de ansiedade, mas também de esperança. Irmãos, nós vivemos um tempo bem difícil. Agora, o alvo do mundo é as crianças, perceberam? As nossas crianças. Vivemos em tempos ruins, dias ruins, muito ruins. Agora o diabo não se dá por satisfeito, começou a mexer com as nossas crianças. Mas o povo de Deus está aí. Você sabia que esse é o melhor tempo para que a igreja se posicione? Esse é o melhor tempo para que a igreja se posicione. Nós não temos que ficar dentro das 4 paredes. Ao contrário, nós temos que ir para fora. Porque o poder de Deus é sobre a igreja, amém, querido? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem crê nisso, diga amém. E não, irmão, então, irmão, é tempo da igreja tomar uma posição. É tempo da igreja colocar o para que veio, mostrar para que veio. Então aqui havia um tempo difícil, irmão.
Mas Deus fala com Josué nesse tempo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: meu servo é morto, levanta-te agora. Agora passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O texto não diz, mas será que Josué estava com medo? Será que Josué estava de alguma forma preocupado? Estava temeroso? Deus fala: agora, meu filho, levanta agora. É agora, não é amanhã não. Irmãos, quando nós temos que fazer algo para Deus, é hoje, aqui e agora. A Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Então a posição da igreja é para hoje, a posição da igreja é para agora. Ah, mas por que nós vamos? Não, querido, o texto diz que vivamos o dia de hoje como fosse o último. Quem está entendendo isso? Diga amém. Vivemos o dia de hoje como fosse o último, porque eu não sei se amanhã eu vou acordar, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, mas eu quero agradar o meu Deus hoje, quero fazer a vontade de Deus agora. É agora, meu filho. Josué recebe de Deus 3 grandes responsabilidades. Primeira, substituir Moisés. Era fácil ou não? Gente, pastor João, substituir Moisés. Por exemplo, vou tomar como exemplo aqui nesta igreja. É fácil substituir o pastor Natalino aqui? E se a falta desse homem, se ele falta agora, a igreja para? Não, mas é difícil substituir um homem de Deus. É difícil, mas sabe quem capacita? É o próprio Deus, irmão. O próprio Deus, Ele diz que é Ele que nos fortalece, Ele que vai à nossa frente, que nos capacita em todo tempo. Então Deus, o próprio Deus. 3 são as grandes responsabilidades. Primeiro, substituir Moisés. Segundo, fazer o povo entrar na terra. Eu não sei se você lida com pessoas, mas vocês irmãos aqui, se são líderes, eu penso que sim, mas não é fácil lidar com pessoas, pastor João, pastor Luiz, não é. A Bíblia, uns dizem que tinha 600 mil, outros dizem que tinha 2 milhões, eu não sei, mas você já pensou 2 milhões de pessoas murmurando? Que seja 600 mil, que seja 100 mil, que seja 50 mil, não é fácil, mas essa responsabilidade foi dada para Josué, substituir Moisés. Quais são as nossas responsabilidades, irmãos, como servos de Deus? Quais são as nossas responsabilidades como cristãos, como homens e mulheres de Deus? Quais as nossas responsabilidades diante de Deus? Deus fala com os seus no meio da dificuldade. Foi no meio da dificuldade que Deus levantou Josué. Não foi no momento alegre, foi no momento triste. Muitas vezes a gente não entende como Deus trabalha. Você como pai de família, você como cristão, como filho, mas é no meio da tua dificuldade que Deus quer te usar, amém, queridos? É no meio da dificuldade que Deus quer levantar você como homem de Deus, como um servo já instruído para passar pela dificuldade. Engraçado que Deus não tira a dificuldade, mas Ele nos capacita a passar por elas. Quem está entendendo isso? Ele não vai tirar o problema de nós, mas Ele vai nos capacitar a passar pelo problema. Ele vai dizer: vai, que eu sou contigo, tem de bom ânimo, não te atemorize. Irmãos, é no tempo da dificuldade que nós temos que mostrar quem somos e o que temos. É no tempo da dificuldade que eu preciso mostrar aquilo que eu já aprendi com o Senhor, porque Ele me capacitou. E é no tempo da dificuldade que você vai ter que mostrar aquilo que Deus fez na tua vida. E a Bíblia vai dizer que as dificuldades, Pedro diz que as nossas leves e momentâneas
dificuldades, os problemas, estão nos capacitando, estão criando para nós uma herança imperecível no céu. Isso é uma verdade. Então tudo aquilo que nós passamos, todas as dificuldades que nós temos, é para crescimento e não para destruição. Nós crescemos é no meio da dificuldade. Deus levou aquele povo para o deserto para ensiná-los. Só que a desobediência daquele povo fez com que eles não entendessem. É por isso que eu disse aqui, eu recebo, entendo e aplico aquilo que Deus quer para mim. Deus me revela a sua palavra, eu entendo o que foi revelado e aplico na minha vida, para que eu possa viver. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém, queridos? Porque você só vai fazer a diferença quando você começar a mostrar aquilo que Deus tem na tua vida. Deus me trouxe aqui hoje, nessa noite, para te dar um conselho, irmão. Se não há diferença, que diferença que tem? Nenhuma. E o cristão tem que fazer a diferença. Porque nós somos sal e luz. E o texto diz que essa luz, ela não pode ser colocada embaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no velador. Quem está entendendo isso? Para que ilumine toda a casa. E se o sal for ruim, ele não serve de nada. Para que o texto diz? Que ele só serve para ser pisado e jogado fora. Quem é sal e luz aqui, diga amém. Então diga para o teu irmão, você precisa iluminar aonde você está e dar sabor aonde precisa. Dá sabor, irmão. A igreja que não faz diferença, o cristão que não faz diferença, não faz diferença. E se não tem diferença, Deus não vai te usar, meu irmão. Então é preciso ser sal bom. Eu costumo dizer isso. O sal cisne parece que é o bom, né? Eu não sei, não manjo de sal. Deus falou com tantos homens no meio da dificuldade. Deus falou com Noé, irmão, num tempo em que a terra estava tomada de pecado. Mas Noé ouviu a voz de Deus e cumpriu aquilo que o Senhor mandou. Deus fala com Moisés no meio da dificuldade, em tempos de dificuldade. Deus fala com Josué num tempo de dificuldade também. Elias foi outro que falou com Deus num tempo da dificuldade. Quantos homens e mulheres de Deus, por que será que Deus cisma em falar no tempo da dificuldade, irmão? Sabe por quê? Porque é na dificuldade que nós estamos mais frágeis, é na dificuldade que nós estamos com a necessidade. Quando as coisas vão bem, está tudo muito bem, muitas vezes nós não lembramos de Deus, né? Engraçado que a gente só lembra de Deus muitas vezes quando o tempo está ruim. Fechou o tempo, está tudo ruim, aí eu vou atrás de Deus para que Deus... Não, irmão. Eu tenho que estar com o Senhor em todo o tempo. Diga aí para o teu irmão, todo o tempo. É em todo o tempo. E Deus tem promessas, querido. Deus tem promessas. O verso 3 aí... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele dá uma ordem para Josué e vai dizer para ele, querido, tudo, o local que você colocar a planta do teu pé, promessas. Vai ter dificuldade, mas a promessa é tua, através da tua vida. Dispõe-te. Quando ele diz levanta-te, ele diz dispõe-te. Sabe qual que é o grande problema hoje? Muitos de nós não estamos dispostos a Deus. Temos muitas vezes, muitas atribuições, muita coisa, e o tempo que nós temos para Deus muitas vezes é pequeno. O tempo que a gente tem para Deus é a sobra. Ah, pastor, mas o meu tempo não dá. Eu queria que o dia tivesse 18 horas, 20 horas. Você sabe por que o teu tempo não dá? Porque Deus não administra o teu tempo. Eita, rapaz. A nossa agenda tem tudo, mas não tem muitas vezes o tempo para Deus. Não tem. Ah, pastor, o meu dinheiro não dá. Chega no dia 20, já acabou todo o dinheiro.
Você sabe por que o teu dinheiro não chega até o final do mês? Porque ele não é administrado por Deus, é por você. Irmãos, Deus está mandando aconselhar vocês nessa noite aqui. E esse conselho vem para mim também. Mas ele tem bênção. E ele vai dizer, desde o Líbano até o rio Eufrates, uma terra que já tinha gente, mas Deus já havia determinado que aquela terra era do povo de Deus, irmão. Quando Deus determina, ele vai dizer no 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta palavra serve para nós hoje, irmãos. Ela está há anos atrás, mas ela serve para nós. Deus tem promessa, e Ele vai dizer que você vai ser fortalecido, que as dificuldades não vão te abater, que tudo aquilo que Deus prometeu para você será cumprido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque Deus não é um Deus para mentir, não, nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus projetou algo na tua vida, ou através da tua vida, creia que o Senhor vai cumprir na tua vida. Amém, queridos? Deus um dia disse para mim assim, olha, eu tenho uma grande obra a fazer na tua vida. Eu confesso para os irmãos que, falei, rapaz, nem de crente eu gosto. Esses crentes tudo doido que fica pulando aí. Eu cantava na noite, irmãos. Cantei 10 anos na noite. Mas um homem de Deus uma vez disse para mim, olha, Deus tem uma obra na tua vida, Ele quer te tirar dessa porcaria dessa vida aí. Falei, rapaz, nem de crente eu gosto. Mas ele não desistiu de mim, continuou orando por mim. Vocês cantam música dele aqui. Vocês cantam canções dele aqui. E ele não desistiu. Por uma terceira vez ele me falou, olha, tem uma festa lá na minha casa. E eu fui naquela festa, peguei minha mulher e meu filho e fui naquela festa. Só que não era festa, era um culto que tinha na casa dele, ele me enganou. Quando eu cheguei lá, não era festa que nada, os caras estavam fazendo um louvorzão lá e a palavra comendo solta lá, pastor João. E aí naquele mover todo do Espírito Santo de Deus ali, pastor Francisco, né? Falou, olha, tem gente aqui que precisa aceitar Jesus, porque Deus tem uma obra grande a fazer na sua vida. E eu fui tocado no meu coração, levantei a minha mão e disse, sou eu mesmo, pode contar comigo. Em 1994. E desde então, irmãos, nós estamos aí, caminhando com Cristo, louvando ao Senhor, porque Deus tem cumprido a sua obra na minha vida. Amém, queridos? Deus me deu uma mulher aos 17 anos, e até hoje ela está comigo. 37 anos de casado, 2 filhos, amém? Não é para minha soberba não, mas a gente já fez muita coisa. Eu trabalho com música há muitos anos, já produzi mais de 35 CDs, a maioria dos cantores aqui da Baixada, foi eu que produziu. Então, queridos, Deus está cumprindo a obra nele, na minha vida. Diga para o irmão, Deus vai cumprir também na tua vida, querido. Creia nisso. Creia nisso. Ninguém te susterá diante de ti. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso é promessa para nós. O diabo pensa que ele vai nos parar, mas não vai. Porque quem está conosco é o Senhor. Quem está conosco é a força do Senhor na nossa vida. Claro que se você quiser, você para. Mas se você não quiser, Deus vai te capacitar a chegar no final. Paulo vai dizer que nós estamos como numa maratona, irmão. Às vezes a gente pende para um lado, pende para o outro e fraqueja, mas volta para o caminho e continua correndo. Amém? Nós não fazemos parte desse mundo não, irmão. Nós estamos aqui de passagem. A nossa terra prometida, que mana leite e mel, é o céu. E é isso que Deus quer nos mostrar nesses dias. Não se prenda a nada. Não junteis tesouro na terra, onde traça e a ferrugem consome. Nem homem roubam, mas homem roubam. Mas no céu, onde homens não roubam, nem traça nem ferrugem vai comer. Infelizmente, muitos líderes aí famosos, estão plantando reinados aqui, né? Querendo substituir Deus. Você não substitui Deus, cara.
Nós somos cooperadores de Deus e não substitutos de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Tem muita gente que acha que é semideus, Luizão, mas nós somos servo. E se o servo, preste atenção no que eu vou falar, se ele não servir, ele não serve, irmão. O servo que não serve, não serve. Entenderam? O servo que não serve, não serve. Nós somos chamados para ser servo. O próprio texto vai dizer: servo de Moisés, meu servo. Servo de Moisés, Josué, Moisés, meu servo. Jesus se fez servo, irmãos, para que eu e você estivesse hoje aqui nesse lugar lindo, ouvindo essa palavra. Jesus se fez servo. Se Jesus se fez servo, quem sou eu para achar que sou alguma coisa? Nós não somos nada se o Senhor não for conosco. Quem entendeu isso, diga amém. Qual é o homem que Deus quer usar? Ele vai dizer no verso 6: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Você sabe qual é o homem que Deus quer usar? Primeiro, ele precisa ser esforçado, dedicado e destemido. Sem esforço, você não vai para lugar nenhum, irmão. A graça é de graça, mas ela não é barata. Quem entendeu isso? A graça é de graça, mas ela não é barata. Ela custa dedicação, vida de oração, jejum, busca aos pés da cruz. Aleluia. Não basta só estar aos pés da cruz, você tem que estar na cruz, irmão. A cruz significa humilhação, perdão, significa aquebrantamento. A cruz significa tudo na vida do cristão. A cruz é um simbolismo que eu preciso ter como uma verdade na minha vida. Aleluia. Então, o primeiro aqui, eu preciso ser esforçado, dedicado, destemido, irmão. A Bíblia vai dizer que os fracos e os medrosos, infelizmente, vão ficar para trás, porque nós estamos numa guerra. Quem entende isso? A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra o próprio inimigo, porque ele não quer que nós cheguemos no final dessa caminhada. Segundo, o homem que Deus quer usar, ele precisa ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo, irmão? Você já parou para pensar nisso? É ter um espírito, um temperamento, um entusiasmo bom. Você sabe por quê? Porque todo dia é dia travado, irmão. Todo dia é dia de luta. Não é fácil ser cristão, não. Se alguém achar que é fácil, me diz aí. Me mostra a tua vida, porque a vida do cristão é uma vida dura. É uma vida de luta. Muitas vezes dentro da sua própria casa, muitas vezes dentro do seu convívio familiar. Mas é preciso olhar para Jesus, como disse a canção. Se eu olho para Jesus, sou fortalecido e permaneço, continuo, não esmoreço. É o que o texto fala: esforça-te. Você sabe por que Deus falou isso para Josué? Porque ele sabia que ele ia enfrentar situações difíceis, irmão. Ele sabia que muitas guerras viriam. Mas sabe o que ele diz? Tem de bom ânimo, querido. Um espírito fortalecido, um temperamento que me agrade. Não se esmoreça, não se atemorize. O homem que Deus quer usar é aquele que observa e pratica prudentemente a palavra de Deus. O verso 7, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Esse livro, irmão, é um livro de conduta, é um livro de vida, é a nossa regra de fé e prática. Fé e prática. Não adianta só ter fé, eu preciso ter prática. E também não adianta só ter prática sem ter fé.
Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11, né? É necessário que tenha fé, para que eu agrade o Senhor, porque a fé é o que vai me fazer com que eu agrade ao Senhor. Sem fé a gente não consegue viver, sem fé a gente não consegue dar um passo, amém, queridos? E a fé é como uma semeadura, ela nos leva, assim como um agricultor, a observar a vitória lá na frente. Como um agricultor que semeia, ele está vendo essa planta já crescida lá na frente. Isso a fé, só a fé que faz. Então, meu irmão, é aquele que observa prudentemente. Mas pastor, o que é andar prudentemente? O que é a prudência, irmão? Qualidade de quem reflete e age com moderação, com cuidado, com cautela. A prudência é isso, a vida do cristão, o texto vai dizer, manso como uma pomba, mas astuto como a serpente. Prudência, observância, discernimento daquilo que está fazendo, do que faz, do que fala. A Bíblia diz que nós temos responsabilidade por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz. Infelizmente tem muito cristão aí fazendo e falando coisa que desagrada a Deus. Mas eu quero crer que aqui não tem ninguém assim, amém, queridos? Amém. Vocês têm sido aqui, eu creio em nome de Jesus, muito bem instruídos, porque é homem de Deus aqui que lidera esse lugar, amém, queridos? Eu fico feliz porque essa igreja é um exemplo aqui, na Baixada. Eu sempre falo isso. Quiçá que as nossas igrejas tivessem essa intenção, como a Cristo é a resposta, porque vocês são exemplos, irmãos, aqui na Baixada, exemplo de conduta, de palavra. Deus procura homens assim. Outro dia eu estava num café com o pastor Natalino, e ele disse que foi fazer uma compra em São Paulo, e na hora de fazer a ficha, não sei se os irmãos sabem dessa história, eu creio que sim, alguém perguntou para ele, qual que é a sua profissão? E ele disse, eu sou pastor em Santos. A mulher fechou a cara e falou, a gente não vende para pastor aqui. E ela abriu uma gaveta, Luiz, e tirou um pacote de cheques sem fundo, amarrado com borracha. E a mulher disse, esses cheques aqui é só de pastores. Então nós temos a ordem do dono de não vender em cheque para pastor nenhum mais. Pastor Natalino, pregando nesse dia, disse que teve vontade de fazer um buraco e entrar no chão, irmão. Você sabe quais são as duas grandes responsabilidades que você e eu temos? Primeira, respeitar acima de tudo o nome de Jesus e o teu nome. O nome de Jesus, que está acima de todo nome, e o teu nome. Amém, queridos? Qual o homem que Deus quer usar? O que observa a palavra prudentemente. O que vai me conduzir prudentemente? Observar a palavra com obediência, fazer conforme está escrito. Não posso me desviar dela. Preciso meditar na palavra todo o tempo, porque ela é que vai direcionar a minha vida, a minha casa. O homem que Deus quer usar, ele não se atemoriza, irmão. Não, ele não se assusta com as dificuldades, ele confia e sabe que Deus está com ele todo o tempo. Este é o homem que Deus quer usar, esse é o homem. Deus está à procura, irmãos, já estou partindo para o final, de Davis. Aonde estão os Davis? Homens segundo o seu coração. Deus está à procura de Abraãos, homens que confiem nas promessas dele. Porque Deus tem promessa, Deus tem promessa, de Josés, sonhadores, instrumentos usados na mão de Deus. Você sabia? A Bíblia diz que o homem que não tem planos, que não tem sonhos, ele é um homem vazio. Outro dia eu vi o pastor Natalino pregando na televisão e falava sobre isso, que ele já sonhava com tudo isso, irmão. Deus já havia colocado no seu coração. E é assim que o homem de Deus precisa ser.
Porque sonhos, eles nos levam para aquilo que Deus tem de melhor para nós. Amém, queridos? Sabe por que José sonhou? Porque Deus já tinha traçado um plano na vida dele. Na hora ninguém entendeu, mas ele sabia dentro de si que aquilo tudo ia ser cumprido no tempo de Deus. Diga para o teu irmão aí, o plano de Deus no tempo dele vai ser cumprido na tua vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deus está à procura de Elias e Eliseus, homens condutores de milagres. Homens condutores de milagres. Obrigado, meu irmão. A nossa vida tem sido exemplo para quem está à nossa volta, irmão. A nossa vida tem sido uma vida que faz com que as pessoas se espelhem. A minha vida tem sido uma vida condutora de milagres na vida das pessoas. Eu preciso pensar nisso. Eu, como pai de família, como filho, como homem de Deus, eu tenho sido exemplo aonde eu estou. E a minha vida tem refletido isso. Elias e Eliseus, homens condutores de milagres. Deus está à procura de homens como Moisés, que tenham intimidade com Deus. Intimidade é estar próximo de Deus, é entender quem eu sou diante dEle e saber quem é Deus para mim. Jesus pergunta para Pedro: Pedrão, quem o povo está dizendo aí que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, um dos profetas que voltou aí. Mas e vocês? Ah, Senhor, tu és o Filho de Deus, que tem as palavras de salvação. Sabe o que Jesus disse para ele? Foi o meu Pai que te revelou isso aí. Irmãos, quando nós entendemos quem é Cristo e quem é Deus na nossa vida, nada nos para, irmão. Nada vai ser empecilho na nossa vida. Quando eu entendo quem é Deus e quem Ele é na minha vida e quem eu sou diante dEle, nada vai parar. Porque eu sei que Ele está comigo todo o tempo. Eu sei que Ele é o Deus que vai conduzir todos os meus passos. Deus está à procura de homens como Paulo, que levam no corpo as marcas de Cristo. Paulo vai dizer: levo comigo, no meu corpo. Você sabe a única coisa que vai te identificar no céu, irmão? As marcas que você tem do projeto de Deus na tua vida. As marcas de luta, as marcas da perseverança, as marcas da fé. Você não vai levar mais nada. Deus vai dizer para você: filho, fosse fiel no pouco, fez aquilo que eu te mandei, entra para o gozo do teu Senhor. Quem quer ouvir isso, diga amém. Mas o texto vai dizer assim: ah, Senhor, no teu nome nós construímos milhares de igrejas, no teu nome nós salvamos pessoas, no teu nome. Filho, eu nunca te vi. Você praticou a tua obra e não a minha obra. Irmãos, uma coisa é fazer aquilo que Deus manda, outra coisa é eu fazer aquilo que eu quero fazer, achando que Deus é quem mandou. Quem entende isso? Não é porque eu construí 1000 igrejas que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu preciso entender quem eu sou no reino, irmão. Para que eu fui chamado? Qual é a minha função no reino? Eu não agrado a Deus fazendo coisas que eu quero fazer. Eu agrado a Deus fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. É diferente. Não, Senhor, no teu nome nós fizemos. Sim, querido, amém. Mas sabe o que você fez? A iniquidade. Iniquidade é fazer aquilo que Deus não mandou, achando que Deus mandou fazer. É diferente. Leva no corpo as marcas de Cristo, diz Paulo. Deus está à procura de homens como Pedro, que reconheçam o senhorio de Cristo. Reconheçam. Onde estão esses homens, irmãos? Eu quero ir partindo para o final. Onde estão esses homens?
queria que você pensasse um pouco nisso. Aonde estão os Josés, os Abraãos, os Davis da vida, os Paulos? Deus está procurando esses homens. Deus está procurando aquele que faça a sua vontade e cumpra o seu ministério. Porque Ele diz que Ele distribuiu dons para o crescimento do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça, mas nós somos os membros. E esse corpo precisa crescer, porque é célula viva. E o que é vivo precisa crescer, não é morto. Quais as responsabilidades que Deus ordenou que você cumprisse? Essa é a pergunta que eu tenho para você nesta noite. Para nós. Primeira, cuidar da tua família. Essa é a responsabilidade maior? Eu creio que sim. Porque aquele que não cuida da sua própria casa, jamais vai cuidar da igreja. Cuidar da família, essa é a primeira responsabilidade. Administrar bem a sua casa. Irmãos, o diabo está tentando destruir a nossa família. Claro que foi sempre a vontade dele, mas agora, nesses últimos dias. Então você, como cristão, tem a obrigação de administrar bem a sua casa. Ser um marido exemplar. Marido exemplar. Ser um pai amoroso. Essa é a nossa responsabilidade hoje. Ser um cristão exemplar. O que é um cristão exemplar, irmãos? Que não tenha isso, que alguém venha apontar você, amém? O que você fala, você cumpre. O que você não pode fazer, diga não posso fazer. A Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Quem entende isso? O que passar disso é do diabo. Infelizmente a gente tem visto tanta coisa errada na internet. Eu nem gosto de entrar na internet, irmãos. Não gosto. Porque eu fico indignado com homens que se dizem de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Será que Deus está... Será que Deus... Como é que Deus vê essa situação? Ser um pai amoroso, ser um cristão exemplar, ser um exemplo no trabalho. Amém, queridos? Quem entende isso aqui? Um exemplo. Alguém vai dizer para você assim, olha, querido, ou falar na sua, onde você trabalha, não, ali aquele é de verdade. Aquele cumpre o que fala, aquele chega no horário, não dá mau exemplo. Eu trabalhei em São Paulo 6 anos, irmãos. Trabalhei na Rede Globo, junto com aquele chato do Galvão Bueno. Viajei muito com ele, fazendo futebol. Irmãos, aquele homem, só Jesus na causa. Ele e o Faustão são dois assim, terríveis. Mas eu sou um cristão, irmão. E onde eu estou, eu tenho que dar exemplo. Então assim, toda vez que havia uma situação de trabalho, chama o Everaldo lá, coloca ele no trabalho. Por quê? Porque a gente está como sal e luz naquele lugar, irmão. E se o sal for insípido, para que ele presta? Para nada. Se a luz estiver embaixo da mesa, vai dar resultado nenhum. E foram ali 6 anos abençoado e abençoando pessoas naquele lugar. Volta e meia eu passava, estava lá a turminha fazendo aquilo que não devia, olhando coisa que não podia dentro da internet. E eu passava, e olha, o bugel chegou, o bugel, fecha. Porque a conduta do cristão, ela precisa ser exemplar. A conduta do homem e da mulher de Deus precisa ser algo diferente. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que falava palavras torpes, como diz o texto, já não fala mais. Por quê? Porque foi transformado, irmão. Nós cantamos aqui, vem Senhor e faz de mim um vaso novo. Onde estão os vasos novos aqui? Sabe o que quer dizer isso? Que você foi transformado. Deus está mudando a tua vida. Então se não há exemplo, fica difícil. Vivemos dias difíceis, como cumprir essas responsabilidades? Sabe como? O texto vai dizer, o verso 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo.
Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto serve para nós, claro que está falando de uma teologia na época, de um tempo em que havia ali um projeto a ser cumprido, mas ele serve para nós hoje, irmãos. Deus é o mesmo, Ele não mudou nada, amém? Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Não desista, diga para o irmão, não desista, continue, aleluia. Eu quero encerrar, abra comigo aí Filipenses 3, abra comigo aí. Deus quer te usar, meu irmão. Quem quer ser usado por Deus aqui, diga amém. Então diga, Deus quer te usar. Deixe ser usado por Deus. Se deixe ser usado. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Filipenses 3, a partir do verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Aliás, vamos voltar aí no 13, desculpem. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que me esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Haja o que houver, irmão, aconteça o que acontecer, continue, permaneça. Hoje eu vim aqui para dizer isso. Não desista. Você, pai de família, não desista da tua família. Você que tem um filho com problema, não desista do teu filho. Você que tem uma dificuldade, não desista, irmão. Deus tem planos para a tua vida. Deus tem algo muito maior do que essa dificuldade que você está passando. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei como tem sido os teus dias, mas eu vim aqui dizer para você não parar. Amém? Não desista, as dificuldades vêm sim, e vêm para todo mundo. A Bíblia diz que Deus dá chuva tanto para uns quanto para outros, abençoa um quanto outros também. É no deserto que a gente aprende a louvar a Deus, é no deserto que a gente aprende a crescer como cristãos, é no deserto que Deus espera que eu dependa dEle. É assim, irmão, a vida do cristão é no dia. Sabe o que o próprio Jesus disse? Não se atemorize pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Eu não sei como é que você está passando, o que você está vivendo. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Paulo era um homem igualzinho a você e a mim. Pedro era um homem igualzinho a mim e você. Mas eles acreditaram, creram na promessa de Deus. Eles creram na graça, na dependência do Senhor. E é isso que eu quero que você faça. Creia, Deus é contigo, esforça-te. Diga para o teu irmão isso aí, esforça-te, querido. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Os dias são maus, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, aleluia. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu, Ele tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo reservado, só você, para você, Deus tem. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, mas eu quero chamar o pastor João, o pastor Luiz. Eu queria orar por você.
que você saísse do teu lugar. Posso fazer isso aqui, pastor João? Saia do teu lugar, vamos orar, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, apresente a tua família, apresente a tua casa, apresente os teus negócios, apresente o teu filho, aquele que está com dificuldade de vir para a igreja, apresente a tua esposa que está enferma lá na tua casa, aquele teu vizinho que você é amigo seu que não é cristão ainda, apresente. Irmãos, nós não temos poder, mas o Deus que nós servimos, esse tem poder. Esse tem poder. Poder de curar, poder de transformar, poder de mudar essa situação que você está vivendo. Poder para mudar essa situação. Alguém um dia disse: olha, Deus tem uma obra grande na tua vida. E eu criei nessa palavra. E eu tenho um casamento para glorificar ao Senhor. Tenho 2 filhos maravilhosos, porque Deus me deu essa graça. Assim como Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na tua vida também. Abraça teu irmão do lado aí, começa a ministrar sobre a vida dele. Isso, coloca a mão sobre a vida dele. E diz: Deus, abençoa o meu irmão. Abençoa o meu irmão, abençoa a casa dele, abençoa a família dele, abençoa os filhos dele. Abençoa, Senhor. Abençoa os negócios, abençoa os celeiros do meu irmão, abençoa a despensa do meu irmão, abençoa, isso, abençoa, 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 Deus abençoa, Deus abençoa. Deus, aqui estão os teus servos, aqui estão aqueles que necessitam da tua presença, aqueles que necessitam, que precisam, Senhor, da tua mão sobre a vida deles. Aqueles que precisam, Senhor, de transformação, de graça, de poder sobre a casa. Oh Deus, eu te clamo nesta hora, como foi feito ainda há pouco, por essas vidas, Pai querido. Nós clamamos pela mudança, pela vitória, pelas promessas que Tu já colocou sobre a vida dos meus irmãos. Eu te peço, Deus, abençoa cada um, a cada homem aqui, a cada esposa que ficou no lar, a cada família. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai querido. Abençoa, Senhor, abençoa esses homens, esses servos Teus, esses sacerdotes, as suas casas, as suas famílias, em nome de Jesus. Eu creio que Tu tens promessas, eu creio que Tu tens algo preparado para a vida de cada um deles aqui. Eles não entraram aqui, Senhor, para ver alguém pregar, mas eles querem, Senhor Deus, sentir a Tua presença, sentir a transformação nos seus corações. Eles querem, Senhor, ter mudança de vida, transformação, Pai querido. Por isso, Deus, eu clamo a Ti como fez Bartimeu. Ouve o clamor desses homens, ouve o clamor dessas famílias, desses sacerdotes, ouve o clamor desses homens de Deus. Ouve, Senhor, eles Te pedem, Senhor, por mudança, por transformação, por bênção sobre a vida deles. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero encerrar com uma canção, já agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao pastor João, pastor Luiz, uma canção que Deus nos deu há muitos anos também. Ela diz que é preciso caminhar com fé, amém? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem lembra dessa canção, canta comigo. Eu vejo as estrelas, eu vejo o mar, coisas erradas que eu não posso fazer parar. Eu vejo a pobreza, a falta de chão. Todos opinam, mas ninguém tem a solução. Mas tudo bem, a gente começa de novo, a gente vai em frente. Oh,
Senhor para nos proteger, para nos abençoar e para nos guiar. Eu vejo as pessoas, educadas ou não, nas faces uma grande preocupação. O medo e a fome são coisas normais no dia a dia das grandes capitais. Mas tudo bem, a gente começa de novo, a gente vai em frente. Em busca desta luz que se chama Jesus, que se chama Jesus, só Jesus. A falta de coisas, a falta de fé leva as pessoas a fazerem o que não quer. Amigos que foram já não voltam mais, foram inocentes por coisas tão banais. Quero ver os irmãos cantando comigo. Mas tudo bem. É o quê? A gente começa de novo, a gente vai em frente. Nós temos o Senhor para nos proteger, aleluia, para nos abençoar e para nos guiar, caminhando nessa estrada com Deus e com fé, cabeça erguida sempre, querido. Se você quiser, não se deixe levar por essa tal intuição. Siga sempre em frente, vai nessa, meu irmão. Mas tudo bem. Quero ouvir você cantando. A gente começa de novo, a gente vai em frente. Em busca desta luz que se chama Jesus, que se chama Jesus. Só Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.